Muito bem, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça o contato e contrato pelo telefone 32 76 39 45. E a Coperpua, crédito cooperativo para municipários, agora em sede própria, na Alberto Bins 325, nono andar. Está aí o telefone da Coperpua, 3284-2600. Um grande abraço ao nosso presidente Túlio. Bom, Antônio Garzazzi, que bom tê-lo aqui. Está passando pelo Brasil, né, Che? Agora está mais aqui por causa da pandemia, né? Sim, não tem viajado. Né? Não tem, agora está... Sem viagem. Está mais localizado por aqui. O máximo é o Imbé. Tudo pela internet. Pela internet. Estou especializado em Zoom e Team Winter e aí vai. Mas outro dia eu estava vendo o presidente do Banco Central. Mas tem funcionado bem essas assembleias, eu tenho feito assembleia. Hoje de tarde tem uma também. E tem funcionado bem. Sabes uma coisa que eu tenho observado nessas reuniões que se faz aí pelos meios virtuais, é que o horário de início tem sido observado. Sim. Muito mais que se fosse presencial. É verdade. O presidente do Banco Central americano, a semana retrasada, anunciou que no último trimestre, quer dizer, dentro da pandemia, o PIB americano caiu 32%. Nós temos aí várias estimativas em relação ao PIB brasileiro, e a última da Focus do Banco Central, que aí estima entre 4% e 5%. Eu acho que o Brasil é dos países da América Latina aquele que menos, talvez, sofra os efeitos. Te parece que seja isso? Não, eu acho que vai ser mais. Eu acho que vai ser mais porque tem cenários para o segundo semestre ainda decorrentes de um reflexo do primeiro. Nós temos ainda muitos setores afetados que não vão funcionar. Pega o caso de hotéis, né, restaurantes e tal. E não vai ser como antes, né? Nós não vamos ter. Eu não tenho expectativa, não. Tomara que seja assim, né? Que o Banco Central esteja certo de ficar entre aí 5 e 6. Você falou 4 e 5, mas eles estão falando entre 5 e 8 e 6. Mas eu creio que nós vamos ter uma redução do PIB maior. Não. Tomara que esteja errado. Porque nós não temos nenhuma perspectiva de recuperação de emprego, de melhor consumo. Veja que ontem abriu as lojas aqui em Porto Alegre, o movimento foi bem fraco, bem comedido, eu diria assim, as pessoas estão com receio ainda, né? Então, eu não estou muito otimista, assim, quanto o Banco Central, em termos de um PIB entre 5 e 6. Eu acho que nós vamos para uns 8 para mais. A CEPAL, por exemplo, que é a Comissão Econômica para a América Latina, está estimando em 9 ponto alguma coisa para o Brasil. Exatamente. O Banco Mundial também falou em 8. Tal. Eu acho que esse número mais realista. Qual é o segmento da economia na tua avaliação, Nádio? Tu que é um consultor empresarial, aí consulta toda a América Latina, e qual é a tua expectativa em relação, qual é o segmento que poderá ser liderar o processo de recuperação? Não, nós temos hoje uma realidade que o agronegócio vai puxar, né? Vai crescer. Nós estamos aí com uma previsão otimista para a safra de inverno aí do trigo e otimista também para a safra de verão, soja, milho, etc. Vai ter área plantada maior e vai ter uma estimativa de tempo bom e um aumento de safras mais de 11 milhões, né, de toneladas a mais. Então, eu creio que o agronegócio, né, a indústria de alimentos decorrente do agronegócio, vai liderar. Eu tenho casos de clientes onde a expectativa de crescimento é mais de 40% de faturamento para esse ano, né? É o inverso de tudo que a gente está vendo por aí. Mas é dentro do agribusiness, né? Então, eu acho que esse é o principal fator. Agora, tem uma coisa, assim, só para completar a tua pergunta. O Brasil tem uma característica de uma economia muito diversificada e de fácil recuperação, que não é a mesma coisa em outros países da América Latina. Tem vários agroclimas também, né? Exatamente. Então, tem setores, por exemplo, o setor vinícola está faturando muito bem, não é? Nós temos clientes que a previsão de faturamento em junho era 30 milhões e faturou 74, né? Então, a turma está tomando vinho, né? Vinho, espumante, etc. Então, tem setores que estão
uma perspectiva muito boa. Mas, em compensação, nós temos setores que estão absolutamente parados e com uma expectativa de segundo semestre muito ruim ainda. Indo um pouco para o lado da economia política, tem duas reformas tributárias, uma a nível federal e outra a nível estadual. Qual é a tua visão, Nazi, em relação a essas reformas, se elas virão em benefício, virão em prejuízo à economia, principalmente aqui no Estado, a gente precisa tanto de investimentos? A reforma aqui do Estado, eu achei o projeto bem interessante. Eu acho que concordo com muitas coisas que o governo Eduardo Leite está fazendo. Conversei com o pessoal da Fazenda também e tenho lá na minha mesa todo o projeto de reforma. Acho que está muito bem montada. Mas eu me preocupo porque foi encaminhada à Assembleia e a própria base do governo não está apoiando a reforma, argumentando que vai ser aumento de imposto. Mas o Rio Grande do Sul vai ter que ter aumento de imposto, não vamos fugir disso aí. Tá? E agora, com esse projeto de reforma do governo federal, eu estou absolutamente pessimista. Eu acho que isso aí não é reforma coisíssima nenhuma. Esses 12% desse imposto que o Guedes quer fazer é aumento de imposto. Eu acho que está mal explicado, está mal encaminhado. Tem projetos muito bons no Congresso Nacional de reforma tributária, uma reforma ampla, inclusive com unificação de ICMS, criando o IVA, etc., juntando PIS, COFINS, IPI e tal. Um projeto muito bom, né? Tem dois projetos muito bons. Eu não sei por que o governo levou 1 ano e meio para apresentar esse projeto, que é um projeto absolutamente... Não é reforma, isso é um remendo tributário. Agora, em relação ainda às reformas, você não acha, Nazi, que a reforma administrativa deveria ter precedido a reforma tributária? Eu acho que as duas deveriam ter sido política e administrativa, porque se você não faz uma reforma política, você não vai conseguir engrenar essas reformas. Eu lamento, o projeto do Paulo Webel é muito bom. Estava pronta a reforma administrativa, só que não houve apoio do governo e ele, logicamente, pediu o boné e foi embora. E a mesma coisa que a privatização. A privatização, eu acho que comentei aqui, por mais que nós fizéssemos um esforço que desse tudo certo, a arrecadação da privatização que o governo está propondo é 600 bilhões. Isso não resolve absolutamente nada. Resolve alguma coisinha, ajuda 600 bilhões, sim, mas nós já gastamos nessa pandemia, o déficit primário era 140 bilhões, nós já vamos gastar 800 bilhões, nós já gastamos a privatização, entendeu? Então, se vier agora, tá bom, não vai vir. E não tem um projeto, a modelagem não está definida. E a resistência a resistência total. Né? Eu acredito que o próprio presidente não está muito convencido de privatizar. O eleitorado do presidente é forte na área do funcionalismo público, que tem interesse direto na questão da reforma administrativa, que haveria redução de salários iniciais, redução de cargos, julgamento de pessoal, julgamento e tal. Então, não serve para o modelo de reeleição do presidente a reforma administrativa. O projeto estava pronto, o Paulo Webel apresentou aqui em Porto Alegre, e também em outras oportunidades, o projeto está pronto, né? Mas só que mexe numa estrutura do corporativismo governamental. O esteio hoje do projeto do presidente Bolsonaro é o Paulo Guedes e a sua formulação econômica, né? Como é que tu está vendo essas isenções na área do Ministério da Economia? Pois é, nós já tivemos aí 7 pessoas, né, saíram. Um era mais ou menos anunciado, que era o Mansueto Almeida, né? Porque ele já tinha dito, né, que ele ficava, mas com um prazo curto de saída, já estava previsto isso. Mas o Matar da privatização e o Paulo Webel na desburocratização, eles estavam a fim de fazer realmente. Agora, só que não andou, internamente não andou. Então as pessoas vão cansando, logicamente, ver que os seus projetos não têm até apoio do próprio presidente. Então, eu lamento, né? Mas eu acho que o Paulo Guedes também está cansando. Sinceramente, eu acho que receio. Tem uma coisa que me preocupa, só para encerrar esse assunto. Nós temos ano que vem 1 trilhão
mais de 1 trilhão, 1 trilhão e 21 bilhões, eu acho, de renegociação da dívida interna. Vence ano que vem. Isso é mais de 80% em relação ao que venceu em 2019 e agora esse ano também. Outro rolo. Então, por uma dívida interna de quase 5 trilhões, nós temos 20% da dívida interna vencida a curto prazo no ano que vem, tem que rolar. Se não tiver confiança do mercado, nós vamos ter problema seríssimo. Vai agravar ainda mais o problema. Você. Nassi, obrigado pela tua presença aqui. Volte sempre. Espero que agora a pandemia, pelo menos, nos dê essa possibilidade de te ter mais tempo aqui no Rio Grande do Sul, tá? Trancadinho em casa e no trancadinho escritório, em casa. né? Mas tudo Bom, bem. nós vamos agora imediato, vamos conversar daqui a pouquinho, depois da vinheta aí, com o doutor odontólogo Rubem Martins, que traz assuntos importantes da tecnologia na área odontológica. Já, já.